Venham comigo para Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. A propósito, Mateus 25 é depois de Mateus 24. Mateus 24, sinais do fim. Mateus 25, a condição do povo de Deus pouco antes de sua vinda. Mateus capítulo 25. Quero que vocês vejam. Não vou ler tudo, mas em Mateus capítulo 25, do versículo 15 em diante. Na verdade, do versículo 14 em diante, Jesus fala sobre dar talentos a cada homem. A alguns ele deu 5, a alguns ele deu 3 e a alguns ele deu 1. Mas o homem que recebeu 1 talento não usou o seu talento sabiamente. Ele foi, cavou um buraco, colocou o seu talento e o enterrou. E quando o mestre chega, ele diz ao mestre que ele pensou que tinha prestado serviço ao mestre. Ele pensou que era fiel. Ele pode ter sido um reformador de saúde, ele pode ter sido um reformador de vestuário, ele pode ter permanecido no lugar certo, ele pode ter parado de assistir televisão e ele pode ter feito todas essas coisas que exteriormente parecem corretas e que devemos fazer, mas há uma coisa faltando. Ele não usou o seu talento corretamente. O que ele fez? Ele cavou e o enterrou. E quando o mestre veio falar com ele, ele veio alegremente ao mestre como se dissesse: Senhor, eu fiz A, B, C, D, sou um bom cristão. E o Senhor diz: o que você fez com o talento que eu te dei? Ó Senhor, a propósito, aqui está o teu talento, eu não o usei. Eu estava muito ocupado fazendo isso e aquilo, não tive tempo para usar o seu talento. Aqui está o seu talento, Senhor. Eu me pergunto, como o Senhor vê isso? A propósito, este homem não chama Jesus pelo nome, ele o reconhece como Senhor. Sabe o que isso implica? Ele era cristão. E o fato do Senhor ter lhe dado um talento significa que, em algum momento, ele foi convertido e ele recebeu esse dom de Jesus. Quero que vocês vejam como Jesus responde a ele. Vejam o versículo 26. O Senhor respondeu e disse a ele. Veja a primeira palavra com a qual o Senhor o chama. Como o Senhor o chama? Mal. Vocês conseguem ver? Quando não estamos engajados no serviço, como Deus vê isso? Como perversidade. Não há descanso, diz meu Deus para os ímpios. Então, quando eu não estou em serviço, Deus me classifica como perverso. Por quê? Porque eu estou permitindo que as pessoas que poderiam ser salvas desçam para os seus túmulos. Respondeu-lhe o seu senhor, servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias pelo menos ter investido o meu dinheiro com os banqueiros, e então ao voltar eu teria recebido o meu próprio lucro. Em outras palavras, você deveria ter usado o talento que lhe dei, mas ele se recusou a usá-lo. Ele se recusou a usá-lo, irmão. Antes, amigos, espero que estejam entendendo. Deus nos classifica como perversos, ou melhor, quando não estamos empenhados em seu serviço, Ele nos classifica como perversos. Ele nos classifica como perversos, amigos da perversidade. Mais um sobre este ponto. Pule isso por enquanto. Agora quero que vejamos outro ponto, ou outra razão. O que estudamos até agora. O que estudamos até agora, a questão da mensagem do terceiro anjo, sobre a qual estamos falando. Para que ninguém deixe de entender, estamos falando da mensagem do terceiro anjo e de sua demonstração na vida cotidiana. Quero fazer uma pergunta. Estou pausando aqui. No estudo, estou perguntando, como nesse estudo eu demonstraria a mensagem do terceiro anjo em minha vida cotidiana? Muito obrigado. É simples, engajando-me no serviço. É assim que estou demonstrando a mensagem do terceiro anjo em minha vida diária, engajando-me no serviço. Agora deixe-me perguntar o seguinte: se eu parar de servir, o que não estou fazendo? Eu não estou demonstrando a mensagem do terceiro anjo. A Bíblia chama isso de perversidade. O próprio Deus, Jesus, chama isso de perversidade. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui, e este é um breve estudo. Quero fazer uma pausa aqui para que possamos entender o ponto. E eu quero explicar que com o serviço vem a responsabilidade. Deixem-me explicar. Em Ministério de Cura, página 469, a inspiração diz: o evangelho que apresentamos para a salvação de almas deve ser o evangelho pelo qual nossas próprias almas são salvas. Você está entendendo? Eu não posso dizer ao mundo que o evangelho pode salvá-lo do consumo de álcool. Eu estou bebendo álcool. Não posso dizer ao mundo, seja qual for o caso,
grande controvérsia, seja qual for o caso, caminho a Cristo. E eu estou dizendo a eles que há libertação em Jesus, mas eles me veem praticando os mesmos pecados que eles praticam. O evangelho que apresentamos para a salvação de almas deve ser o evangelho pelo qual nossas próprias almas foram salvas. Aquele que deseja salvar os homens da correnteza deve ter seus próprios pés firmados na rocha, Cristo Jesus. Não posso estar na água sendo levado com você e dizer que seremos salvos por Jesus. Seus pés precisam estar em terra firme para ajudar alguém que está se afogando. Se a corrente os está puxando, vocês não podem estar na corrente dizendo a eles que seremos salvos. Seus pés devem estar plantados na rocha. Vocês estão seguindo amigos? Eu não tento. Na verdade, estamos frustrando o propósito da evangelização. Se saímos para proclamar a mensagem, mas a mensagem não fez nada por nós, estamos desperdiçando nosso tempo, desperdiçando o tempo de Deus, desperdiçando o tempo de um indivíduo. Agora eu quero compartilhar isso enquanto estamos chegando à conclusão. Vocês sabem qual é o verdadeiro problema quando alguém não está engajado no serviço? São duas coisas. Essa é a razão pela qual apenas duas coisas. O verdadeiro problema quando alguém não está engajado no serviço não é o serviço. O serviço é apenas um subproduto de algo que está acontecendo na vida. A razão pela qual as pessoas não se engajam no serviço, eu vou dizer isso, é por causa da incredulidade. Eu vou provar na Bíblia, a Bíblia diz isso, a razão é a incredulidade. Ou, na verdade, em termos simples, é a falta de fé. Falta de fé. Venham comigo para Hebreus. Quero que vejamos isso no livro de Hebreus. Estamos lendo Hebreus. Na verdade, você pode ler todo o capítulo 3 e o capítulo 4 de Hebreus. Fala sobre entrar no descanso de Deus. Todo o capítulo 3 e o 4 de Hebreus falam sobre entrar no descanso de Deus, mas eu só quero pular para o versículo. Vamos para o versículo 5 e 6. Versículos 5 e 6, Hebreus 4, versículos 5 e 6, diz: Neste lugar novamente se entrarão no meu descanso. Então sim, Deus está falando sobre o seu descanso, a entrada no seu descanso. Versículo 6, portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas, não ingressaram por causa da incredulidade. Por que as pessoas não entram? Porque as pessoas não entram no descanso de Deus por causa da incredulidade. É uma evidência de falta de fé. Voltando ao fruto do Espírito, todo fracasso por parte do povo de Deus, patriarcas e profetas, 657, todo fracasso por parte do povo de Deus se deve à sua falta de fé. Todo fracasso. Então, se estou falhando no serviço, é uma evidência de que me falta fé. Você estuda Hebreus 3. Hebreus 3 nos diz porque os filhos de Israel não puderam entrar na terra de Canaã, porque eles não puderam entrar no descanso de Deus. E Hebreus 3 diz a razão pela qual todos morreram no deserto. Diz que por causa da incredulidade eles não entraram no descanso de Deus. Incredulidade. Amigos, há tanto trabalho, estou dizendo, mesmo no meio de... Tem pessoas que precisam de estudos, mesmo aqui no meio de nós. Nem estou falando sobre ir, estou falando sobre o nosso próprio meio. Há pessoas que precisam de estudos e ainda assim, as pessoas ainda não responderam. Mas estamos nos preparando para a crise da marca da besta. E no meio de nós há pessoas que precisam de estudos. Agora alguém diz, mas você deve fazer... Você faz todos os estudos. Ok, vamos ver o que a inspiração diz sobre isso. Na verdade, vamos ver o que ela diz sobre isso. Vamos ver. Não me digam que eu tirei minha citação dos slides. Eu tirei minha citação. Vocês sabem o que ela diz para a igreja que espera que o ministro faça todo o trabalho? Ela diz que, embora ele possa ser totalmente qualificado para tal, para cada membro é dado o seu trabalho, cada membro.
Eu não posso fazer o seu trabalho e você não pode fazer o meu trabalho. Cada homem deve fazer o trabalho que lhe foi designado por Deus. Caminho a Cristo, página 80, parágrafo 1. Escutem o que a inspiração diz quando você se envolve no serviço. Escutem o que ela diz. Se você for trabalhar como Cristo planeja que seus discípulos façam e ganhar almas para Ele, você sentirá a necessidade de uma experiência mais profunda. Eu apenas paro aqui. Se você for trabalhar, a inspiração diz que você sentirá. Amigos, eu não estou dizendo isso porque acabei de ler. Eu estou dizendo porque eu sei por experiência própria. Quando você trabalha para Cristo, isso o compele a querer uma experiência mais profunda. Agora, algumas pessoas, eu não sei como elas fazem isso, elas conseguem trabalhar, mas trabalham quase que indiferentemente. Eu não sei, algumas pessoas podem fazer isso e isso é triste. Se você for trabalhar como Cristo designou que seus discípulos façam e ganhar almas para Ele, sentirá a necessidade de uma experiência mais profunda e de um conhecimento maior das coisas divinas e terá fome e sede de justiça. Conseguem ver o que cria uma sede? Agora deixe-me perguntar-lhe isto. Se eu colocasse sal, Agora, Jesus disse que você é o sal do mundo, mas pense em sal. Se você coloca sal na boca de alguém... Agora, se você já colocou o sal do Himalaia ou sal celta na boca, o que acontece depois que você coloca esse sal na boca? Cria-se uma sede e automaticamente você quer beber água. A inspiração me diz o que causará uma sede por justiça, o que me fará ter fome e sede dela, porque Jesus diz que se você tiver fome e sede, será saciado. O que causará fome e sede de justiça é uma pergunta. O que nos causará fome e sede de justiça é servir a Cristo, ganhar almas para Cristo. Você suplicará a Deus e sua fé será fortalecida e sua alma beberá goles mais profundos na fonte da salvação. Encontrar oposição e provocações o levará à Bíblia e à oração. Você crescerá na graça e no conhecimento de Cristo e desenvolverá uma experiência rica. Amigos, eu não estou dizendo a vocês que esta citação é verdade porque um profeta a disse, mas estou dizendo a vocês por experiência própria que isso é verdade. Estou dizendo a vocês por experiência própria que isso é verdade. Esta semana tivemos que conduzir estudos pelo Zoom e também estudos, indo e dando estudos, e eu digo a vocês a veracidade disto. Vocês sabem o que isso leva a uma pessoa a fazer? Jejum e oração. Jejuar e orar. Mas não apenas isso, Deus também permite o que ela diz ali. Ela diz algo que Ele também permite que venha sobre vocês, provações. Então, enquanto vocês estiverem em serviço, esperem provações. E o Senhor fez uma provação explodir. Ok, Senhor, eu nunca vi isso, eu vi, mas eu vejo claramente agora. Veio e explodiu. E vocês sabem o que Deus me lembrou quando eu disse, ok, Senhor, eu não vou dormir esta noite. Esta noite vou orar a noite toda. Vou orar até que eu tenha a Tua paz em meu coração. Nesta provação que chegou, eu quero ter a Tua paz, então eu posso suportar esta provação. E você sabe o que o Senhor trouxe à minha mente? Ele disse, agora você está entendendo os sinais das provações. Ele me fez lembrar de Jacó, e o que ele me disse foi, se Esaú não viesse para querer matar Jacó, Jacó não teria lutado comigo a noite toda. Eu tive que permitir essa provação. Então, porque as provações vêm, algumas pessoas ficam desanimadas. As provações vêm e eles dizem, Senhor, por quê? Lance-se na presença dele. Senhor, Tu permitiste que isso acontecesse e eu estou vindo à Tua presença. Sabe, quando Ezequias teve a provação dele, o que Ezequias fez? Ele orou. Ele pegou aquela mesma carta que mencionava, nós vamos te matar todos na cidade, vamos te levar em cativo, e ele veio a Deus e colocou isso diante de Deus. É isso que os teus inimigos estão dizendo, Senhor. E Deus disse, Ezequias, não se preocupe, eu lidarei com isso. Você não precisará levantar a sua mão, eu lidarei com os inimigos.
O desejado de todas as nações, 142. Por que Deus está nos dando serviço? Escutem, Deus poderia ter alcançado seu objetivo de salvar pecadores sem a nossa ajuda. Deus precisa de mim? Deus não precisa de mim. Ela diz que Deus poderia ter alcançado o objetivo dele de salvar pecadores sem a minha ajuda e sem a sua ajuda. Deus pode fazer isso sozinho, mas por que Deus nos escolheu ou nos deu uma parte? Escutem. Mas para que desenvolvamos um Cristo, para que desenvolvamos um caráter como o de Cristo, nós devemos compartilhar de sua obra. O que isso me diz? Que o desenvolvimento do caráter está ligado ao serviço. Não pode vir sem serviço. Sem serviço não há crescimento. Serviço igual a crescimento. Para que eu desenvolva um caráter como o de Cristo, frutos do Espírito. O que é isso? Devemos compartilhar o seu trabalho, devemos compartilhar. Qualquer que seja o meio, devemos participar. Devemos compartilhar, devemos partilhar de seu trabalho. Por que não estou trabalhando? Se não estou trabalhando, qual é a verdadeira raiz do problema? Incredulidade. Incredulidade, irmão. Incredulidade. Incredulidade. Há algo mais também. Há algo mais porque não estamos trabalhando. Incredulidade é uma. Na verdade, são duas. Incredulidade é uma. A outra razão pela qual não trabalhamos. Egoísmo. Ok? Amém. Egoísmo. Isso é verdade. Egoísmo. Isso é verdade. Isso é muito verdadeiro. Isso é muito verdadeiro. Egoísmo. Isso é verdade. Mas eu quero que vejamos, porque não estamos trabalhando. Descanso. Para descansar. Venham comigo para Sofonias. Vamos ver. Vamos para Sofonias. Descanso é sinônimo de serviço. Vocês concordam comigo? Aqueles que servem encontram descanso. Jesus disse: tomem meu jugo sobre vós. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Sofonias me diz onde se encontra o descanso, e se eu não encontrar descanso nisso, não há serviço. Quero que vocês vejam Sofonias capítulo 3, Sofonias capítulo 3, verso 17, chegando à nossa conclusão. Sofonias capítulo 3, verso 17, chegamos lá? E diz em Sofonias, capítulo 3, 13, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso, Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria. Agora vejam a próxima frase, Ele descansará em seu amor. Digam-me, por que eu não estou encontrando descanso no serviço? É porque eu não experimentei descanso em seu amor. É somente quando experimento o amor de Jesus que quero falar aos outros sobre isso. Não posso falar sobre algo no qual não tenho experiência. Não tenho vontade de falar com alguém sobre como soldar se eu não sei soldar. Biblicamente falando, a menos que... Agora, aliás, se eu experimentar o amor de Deus e Ele estiver fluindo de mim, esse amor buscará a sua própria vontade, o amor buscará o seu próprio interesse, o amor não busca o seu próprio interesse. Amigos, deixem-me dizer, a razão pela qual não estamos nos engajando no serviço, se vocês examinarem suas próprias vidas, é simples. Duas coisas estão faltando, amor e fé. Lembrem-se do que faltava à igreja de Laodiceia. Jesus falando à igreja de Laodiceia, ele disse: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Alguém sabe o que é ouro provado no fogo? É a fé que opera pelo amor. Sabem qual é a minha conclusão então? O que a igreja de Laodiceia não estava fazendo? Se engajando no serviço. Como sabemos, era morna, quando algo não está quente. Agora, pode uma coisa morna fazer algo pegar fogo? Não. Para fazer algo pegar fogo, você precisa estar quente. Para fazer o mundo amar o que você ama, você precisa você mesmo amar tal coisa. Você não pode convencer o mundo a comprar um produto que não está funcionando para você. Impossível. E a razão pela qual não estamos vendendo o Evangelho ao mundo é porque em nossas próprias vidas nós não estamos vendo o efeito dele. Esta é a razão. Quando podemos ver o efeito do Evangelho, nada pode nos parar.
Deixe que venha o que vier, mesmo se cairmos, estaremos levantando, porque nós provamos a doçura disso, sabemos que funciona. Amigos, este é o verdadeiro problema. Incredulidade e falta de amor por Jesus. Incredulidade e falta de amor. Como demonstra a mensagem do terceiro anjo em minha vida diária, estou eu falando a uma alma por Jesus. A inspiração diz: consagre-se a Deus todas as manhãs. Ela deixa claro: coloque todos os seus planos aos pés dele. E se fizermos isso, Deus nos dirigirá, mesmo que seja com uma alma que falemos naquele dia. Sabe, é fácil apenas dar um livro. Agora, não me entendam mal. Devemos dar livros, não me entendam mal, devemos dar livros. Algumas pessoas chegarão a esta mensagem, a inspiração diz por meio dos livros. Mas o trabalho de acompanhamento, muitos de nós não queremos fazer. O trabalho de acompanhamento é fazer deste indivíduo um discípulo de Cristo. Nós não queremos isso. Se for um evento único, eu apenas dou um livro e digo adeus. Ou é algo de uma vez, eu digo algumas palavras e digo adeus. Agora, não me entendam mal. Devemos fazer isso? Sim, devemos fazer isso. Mas fazer de alguém um discípulo requer tempo. Sentar-se com alguém e caminhar ponto por ponto através da nossa fé leva tempo. Isso não é algo de um dia ou de uma semana. Pode levar anos para fazer um discípulo. Veja, em nosso movimento, muitas vezes apenas batizamos as pessoas e as deixamos lá, mas para fazer um discípulo, amigos, estou lhes dizendo que às vezes leva um ano sentando e estudando com as pessoas antes de elas entrarem naquela piscina. Leva tempo e deixe-me dizer isso, conforme você vê o Espírito de Deus trabalhando na vida daquele indivíduo, você sabe o que isso faz por você? Fortalece sua fé. Sim, você tem a sua própria experiência, mas conforme você compartilha a verdade e vê o efeito na vida da pessoa, sua própria fé é fortalecida e o seu amor é aprofundado. Eu li esboços da vida de Paulo, Atos dos Apóstolos, passei por Atos dos Apóstolos e eu digo a vocês, amigos, o coração de Paulo estava ligado à obra. Ele literalmente chorava quando pensava nas igrejas. O coração do homem foi entregue, ele não conseguia dormir e eu estou dizendo, Senhor, essa ansiedade que Paulo tinha, eu quero essa ansiedade. Podemos passar anos sem ansiedade pelas almas. E como eu não sei, amados, como professamos ser cristãos, agora eu estou dizendo que todos devemos ser pregadores, eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que todos nós somos chamados para servir, cada um de nós. Uma mãe em Israel escreveu um livro e me enviou parte do livro que ela quer publicar. Nós olhamos o livro e eu digo a vocês que o dom que Deus lhe deu, pelo menos enquanto eu lia o livro, os pontos de verdade que ela trouxe à tona, essa é a forma de serviço dela, escrever esta mensagem. O que estamos fazendo, amigos? Encontramos mais prazer em nossos celulares do que no serviço? Encontramos mais prazer no TikTok, no YouTube? Não sei no que mais. Alguns de nós encontram prazer em não fazer nada, literalmente. Em Caminho a Cristo, ela diz, o ídolo de alguns. Ela diz que é. Qual é a palavra que ela usa? Vou apenas parafrasear. Ela diz preguiça. Ela diz que todas as amarras escravizadoras devem ser quebradas. É uma amarra escravizadora. Amigos, estou chegando à minha conclusão. Este é um estudo simples. Como eu disse lá atrás, eu disse, Senhor, o que queres que eu compartilhe? Minha mente estava bloqueada, eu não conseguia ir a nenhum lugar. Eu orei, eu disse, Senhor, por favor, de joelhos e bum, fale sobre o descanso do terceiro anjo, serviço. E o texto apenas veio, Deus é real, Deus quer que sirvamos. Eu imagino no céu como o céu funciona, porque Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Do que o céu é feito? Anjos. A maioria é de anjos. O que os anjos fazem 24 horas por dia, 7 dias por semana? Pergunte a Jesus. Eles estão subindo e descendo entre o céu e a terra. O que eles estão fazendo? Trabalhando pela salvação do homem. Como podemos entrar no céu e nunca entrar no serviço? Esse não é o espírito do céu. O espírito do céu é serviço. Amigos, há pessoas morrendo. Há pessoas em nosso meio que precisam de ajuda. O que estamos fazendo?
Sabe, eu gostaria que todos pudessem ouvir um sermão do ancião Freising, chamado Evangelho Primeiro. Essa mensagem desafiaria vocês, literalmente desafiaria. Quando ouvi essa mensagem pela primeira vez, ela me desafiou. O Evangelho, o título descreve o sermão inteiro, o Evangelho Primeiro. E nesse sermão ele traz pontos poderosos que, se algo é mais importante em sua vida do que o Evangelho, você pode simplesmente ir e se divertir com isso. Então, Desejado de todas as nações, página 141, parágrafo 2. Há aqueles que por uma vida inteira professaram estar familiarizados com Cristo, mas nunca fizeram um esforço pessoal para trazer uma única alma ao Salvador. Eles deixam todo o trabalho para o ministro. Esta é a minha citação. Ele pode ser bem qualificado para o seu chamado, mas ele não pode fazer o que Deus deixou para os membros da igreja. Vocês estão ouvindo o que a inspiração está dizendo? Durante toda a sua vida, nenhuma alma você trouxe a Jesus, nem mesmo uma. Você sabe o que isso significa? Minha alma não encontrou descanso de verdade. Você sabe o que isso implica? Eu não estou preparado para a marca da besta. Por quê? Porque Deus diz que aqueles que não têm descanso são os perversos. Você perderia de vista o próprio eu ao servir aos outros. Novamente, ela diz, em O Desejado de Todas as Nações, página 141, há muitos que precisam da ministração de coração cristão amoroso. Muitos desceram para a ruína que poderiam ter sido salvos. Agora, amigos, vocês entenderam isso? Sabem que esta citação sempre me intriga. Ela diz que há pessoas que estão em seus túmulos e que, se você tivesse feito algo, essas pessoas teriam morrido salvas. Esta citação realmente coloca o fardo sobre mim como indivíduo e sobre você como indivíduo, porque ela diz que muitos desceram para a ruína que poderiam ter sido salvos. Porque eles desceram para a ruína? Ela diz, se seus vizinhos, homens e mulheres comuns, tivessem se esforçado pessoalmente por eles, muitos estão esperando para serem abordados pessoalmente. Muitos, amigos, eu não sei, esta citação é surpreendente, muito surpreendente, e coloca o fardo sobre o indivíduo, dizendo, sim, Deus pode fazer isso, mas somente se você fizer a sua parte. Agora, você pode dizer como isso funciona? Influência. Pergunta, se Lúcifer não tivesse se rebelado, haveria algum terço de anjos sido aspirado do céu? Não. Influência. Deus queria que um terço dos anjos ficassem com ele? Sim, ele queria, mas por causa da influência negativa de Lúcifer, eles estavam fora, eles foram lançados fora. E se a influência pode ser usada para o negativo, então a influência pode ser usada para o positivo. Muitos que poderiam ter sido salvos foram para a ruína. Se seus vizinhos, homens e mulheres comuns, não ministros, tivessem se esforçado pessoalmente por eles, muitos estão esperando para serem abordados pessoalmente. Agora, vamos parar por aqui. O que significa ser abordado pessoalmente? Pessoalmente significa que você pega um microfone, um alto-falante e começa a pregar? Isso é uma forma de evangelismo, mas o que significa ser abordado pessoalmente? Você se aproxima pessoalmente e fala pessoalmente com essa pessoa sobre a salvação da alma dela. Sabe o que nos impede? O orgulho. E se eles não estiverem interessados? E se eles rirem de mim? E se eles acharem que sou um louco? E se... Amigos, Jesus recebeu uma coroa de espinho. Cuspiram em seu rosto. Ele foi pregado numa cruz por você e você tem medo de uma pequena rejeição. Eles não vão te matar na hora. Agora, deixe-me dizer que adoro ouvir histórias missionárias daqueles que nos precederam. Não dos nossos, mas apenas missionários. Um missionário na China teve uma arma colocada na cabeça dele porque ele estava pregando. Colocaram uma arma na cabeça dele e disseram que o homem estava literalmente planejando atirar nele na hora. Ele disse, você está com medo? E a resposta dele foi, não tenho medo de morrer. Por quê? Ele conhecia Jesus. Agora, ele tinha um mal entendido sobre o estado dos mortos, mas mesmo assim teve uma experiência com Jesus. Uma arma. Não há ninguém que, se você for evangelizar, vá colocar uma arma na sua cabeça e dizer, não quero o seu livro, não quero.
Eu vou te matar se falar comigo de novo sobre isso. Tudo o que nos preocupa é uma pequena rejeição. Não consigo me humilhar, não consigo. Sabe, uma porta a porta te manterá humilde. Não pense muito bem de si mesmo. Vá um dia de porta em porta. Seu orgulho será colocado em um nível muito baixo, muito baixo. E não queremos que esse orgulho seja colocado em um nível baixo. Queremos que esse orgulho esteja lá em cima. Mas vá de porta em porta e receba rejeições. Sabe o que acontece com o orgulho? O orgulho desce cambaleando. E para defender o orgulho, não. Eu não posso aceitar rejeição, não posso. Amigos, o que estamos fazendo pela salvação dos homens? O mundo está prestes a acabar. Pessoas estão morrendo. Deixem o fim do mundo de lado. Pessoas estão morrendo diariamente. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? As semanas passam, os meses passam. O que estamos fazendo pela salvação das almas? Se você ama Jesus, se encontrou descanso em seu amor, ó amigos, você encontrará descanso em seu serviço. Se você não está provando de seu amor, então eu posso entender por que você não está na obra. Agora deixe-me dizer isto, se você negligencia o serviço, você está negligenciando o quê? O que você está negligenciando? Descanso. E deixe-me dizer isso, você nunca será capaz de verdadeiramente guardar o sábado. A Bíblia é clara ao dizer que no sábado somos chamados a descansar. A alma deve encontrar descanso. Se durante a semana eu não encontrei descanso, vou encontrar descanso no sábado? Se durante a semana eu não estava servindo, encontrando descanso em Deus, como então eu chego no sábado e encontro descanso? Eu nunca poderei verdadeiramente manter o sábado como santo. E se eu não o fizer, é por isso que há uma ligação com a marca da besta. Se eu nunca verdadeiramente mantiver o sábado santo, entrando no descanso de Deus, então fica clara a conexão de quando a lei dominical chegar, a razão pela qual eu abandonaria o sábado e aceitaria o domingo, é porque eu nunca experimentei descanso em Deus. Agora, alguém diz que há muitos textos, Êxodo 31:15, fala sobre descanso, descanso no sábado. Muitos e muitos textos. Exodus 31 verse 15 talks about resting in the Sabbath. Many texts. Amigos, o que estamos estudando é como demonstrar a mensagem do terceiro anjo em sua vida diária, ao mesmo tempo em que nos preparamos para a crise que se aproxima. O que o Senhor gostaria que eu compartilhasse? E o Senhor me disse para falar sobre essa questão do serviço. Semanas, meses se passam. O que estamos fazendo? A inspiração diz, assim que alguém se converte, pausa, que condição ela está me descrevendo? Que tipo de homem? Convertido. Assim que alguém se converte, nasce dentro dele o desejo de tornar conhecido aos outros o amigo precioso que encontrou em Jesus. Quando você descobre que Jesus é um amigo precioso e você ama Jesus, você não consegue parar de falar sobre Ele. Por que não estamos falando sobre Ele? Porque Jesus não é um amigo precioso para nós. Simples. Se eu não tenho desejo de sair e evangelizar, e você não precisa esperar por um grupo para fazer isso. Não espere por um grupo inteiro. Se alguém precisar, você não precisa de um grupo. Quando nos reunirmos como um grupo, eu farei isso. Isso significa que a sua mente está distorcida, amigos. Se você acha que a evangelização só pode ser feita em grupo, sua mente está distorcida. Eu não preciso esperar por todos, eu posso ir de porta em porta sozinho. Ou eu vou sozinho ou... Agora, podemos ir de 2 em 2, mas se você não encontrar mais ninguém, vá você mesmo. Eu não preciso esperar que alguém diga, ok, vamos fazer isso. Não. Senhor, o que queres que eu faça? E Deus lhe dirá diretamente, é isso que eu quero que você faça. Sua experiência cristã se aprofundará. O Desejado de Todas as Nações, página 141. Uma das maneiras mais eficazes de ganhar almas para Ele. Ela está falando de Jesus. Agora, vamos fazer uma pausa aqui. Quem nos deu esse ingrediente sobre as maneiras mais eficazes de ganhar almas? Quem nos deu esse ingrediente? O próprio Deus.
Ele está me dizendo que, se você quer ganhar almas, a maneira mais eficaz de fazer isso, que estou prestes a lhes dizer, é esta. Agora, amigos, deixem-me contar a vocês algo sobre Jesus. Eu li essa citação durante a semana e simplesmente me cativou. Em O Desejado de Todas as Nações, página 131. Sabe, Jesus jejuou por pouco mais de um mês. Ele jejuou por pouco mais de um mês. 40 dias é mais de um mês. Ele jejuou por mais de um mês. A inspiração diz que quando ele falou em suas leis, quando Satanás o tentou com a terceira tentação e ele disse, vá embora, Satanás, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele adorarás. Vá embora. Satanás foi forçado a sair de sua presença. Agora, Satanás veio a Jesus, ela diz, como veio a Moisés, Elias e todos os outros no passado. Ele fez Moisés falhar, ele fez Elias falhar, e assim ele veio a Jesus como veio a eles, quando estavam cansados, quando estavam exaustos. Ele veio a Jesus quando Jesus estava em seu ponto mais fraco. 40 dias jejuando, emagrecido, faminto, sua mente, a presença de Deus o deixou. Durante a maior parte daquele período, a presença de Deus o isolou. Mas então a presença de Deus o deixou e o ser humano, toda a sua humanidade, clamava por comida. E não apenas isso, quando você lê O Desejado de Todas as Nações com atenção, o capítulo diz que ele também estava carregando os pecados do mundo ali mesmo. Então tudo estava sobre ele, enquanto ele enfrentava essa tentação. E vocês sabem, quando ele diz a Satanás, vá embora, e Satanás é forçado a sair de sua presença. Leia a Bíblia, vocês sabem o que a Bíblia diz? Anjos vieram e ministraram a ele. Por quê? Ellen White diz, em O Desejado de Todas as Nações, que ele caiu desmaiado no chão. A humanidade cedeu, ele não tinha mais nada nele, nem mesmo para se manter de pé. A fome havia cumprido o seu papel completamente, não havia mais nada, e ele simplesmente caiu. Assim que Satanás deixou sua presença, a humanidade cedeu. Ele simplesmente caiu. Enquanto ele caía, a inspiração diz que os anjos vieram imediatamente para impedi-lo de morrer. Ele estava prestes a morrer. Ele deu tudo o que podia para ser vitorioso. E quando os anjos vieram, você lê Mateus, Marcos, eles dizem que anjos vieram e ministraram a ele. Eles o estavam alimentando. E então ela diz isto, reaquecido de volta à vida, seu grande coração de compaixão se volta para o homem. Ele avança para terminar a obra que começou, e ele não descansará até que Satanás seja derrotado e a raça humana seja salva. Como eu disse, o que o possuía, assim que ele volta à vida, ele estava à beira da morte, e assim que ele volta à realidade, seu coração automaticamente se volta para os homens. E eu disse, o que é isso? Eu pausei e disse que memorizaria isso. Isso me convenceu de que eu preciso fazer mais por Deus. Amigos, agora, deixe-me dizer isto. Ao ler Atos dos Apóstolos novamente, eu vejo a mesma coisa em Paulo. Ele estava possuído por apenas um propósito, levar os homens à salvação. Um propósito. E é por isso que, quando ela fala sobre aqueles mais próximos a Cristo, ela menciona o apóstolo Paulo. O mais próximo de Cristo, porque ele bebeu mais profundamente do espírito de amor abnegado. Amor que levou o discípulo, assim como levou nosso Senhor, a amar, trabalhar e se sacrificar até a morte pela salvação da humanidade. Vamos ver o que a profetisa diz ao concluirmos. Uma das maneiras mais eficazes de ganhar almas para Ele é exemplificando o seu caráter em nossa vida diária. Em que vida? Vida diária. A mensagem do terceiro anjo deve ser demonstrada em nossa vida diária, exemplificando o seu caráter. Agora escutem, nossa influência sobre os outros não depende tanto do que dizemos, mas do que somos. Os homens podem combater e desafiar nossa lógica. Eles podem resistir aos nossos apelos, mas uma vida de amor desinteressado é um argumento que eles não podem refutar. Uma vida consistente. Que tipo de vida? Consistente. Uma vida consistente, caracterizada pela mansidão de Cristo, é um poder no mundo. Agora, amigos, ela menciona 2 frutos ali. Se vocês observarem com atenção, ela identifica 2 frutos ali. Quais são os 2 frutos?
O amor desinteressado é um argumento que um refutador não pode refutar. E também uma vida consistente, caracterizada pela mansidão. Amor e mansidão. Durante o culto divino da semana passada, qual fruto estudamos? Amor. E a atualização da profecia, qual fruto é o fruto mais precioso da santificação? Mansidão. Concluo, último texto, volume 9, páginas 21. Escutem, isto é muito importante. Se apenas pegarmos serviço e perdermos isto, nós falhamos. Escutem, não é apenas pregando a verdade, nem é apenas distribuindo literatura que devemos testemunhar de Deus. Lembremos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o argumento mais poderoso que pode ser apresentado a favor do cristianismo. Qual é o argumento mais poderoso a favor do cristianismo? Pregar, distribuir literatura, o caráter de Deus, frutos do Espírito demonstrado na vida. E que um caráter cristão barato causa mais danos ao mundo do que o caráter de um mundano. Oh, amigos, vocês não perceberam isso? Um caráter cristão barato causa mais danos ao mundo do que um caráter completamente mundano. Um mundano causará danos ao mundo por sua influência, mas um cristão que tem um caráter barato causará ainda mais danos ao mundo. Porque pregamos ao mundo e mentimos sobre nossas vidas? Amigos, se quisermos escapar da besta, da marca da besta e a sua imagem, teremos que encontrar descanso. E descanso é encontrado no serviço. Quanto mais serviço, mais pesado o fardo, mais abençoado o descanso. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. May God help us